Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Maristela. Está começando mais um Maristela Rocha para vocês. Então pessoal, eu dei uma sumida aí durante esses anos todos, né? Porque eu fiquei, né? Eu teve uma reviravolta na minha vida muito grande, né? Pra você ver que emagreci, né? Emagreci bastante. Acho que eu perdi uns 15 quilos, se não foi 20, né? Então, tudo começou, né, quando eu voltei aqui pro Brasil, né? Aí, Deus, ele me deu uma inspiração muito grande em vender meus docinhos, né? E vou começar do começo. E eu comecei a vender doces, né? Porque eu comecei a frequentar a igreja, né? E ouvir a palavra, né? Houve também transformação do meu interior. Óbvio, né, pessoal, que nenhum ser humano é santo, né? Óbvio que a gente tem que estar sempre buscando a Deus pra gente mudar, porque sempre tem algo pra mudar. Nunca é assim, tá, curou, né? Não. Não tem mais nada, não tem pecado, não, gente. Tem que buscar sempre. E hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho do porquê esse sumiço. Eu sei que é um canal que nem eu nunca mais tinha mexido. Geralmente eu não consegui alcançar a meta, eu não consegui fazer nada nesse canal, né? E eu vou tentar. Vou recomeçar novamente. Nossa, se eu recomeçasse desse jeito, bocejando, aí não tem jeito, né? Mas é porque eu peguei uma gripe, ó, minhas olheiras aqui, ó, olheiras. E eu tô meio assim, gripada. Então, vamos logo ao ponto, né? Sem muitas delongas, como imitando os youtubers, né? Então, eu comecei a me desenvolver um pouquinho nessa parte na igreja, né? Porque Deus sempre falou comigo desde quando eu era pequena, né? Isso, quando a gente tem os ouvidos sensíveis à voz de Deus, né? Deus fala com a gente. Deus me livrou de muita coisa quando eu passei, me ajudou, mostrou quem é quem, sabe? E graças a Deus, Deus me deu essa condição de, né? Por mais que eu passei por coisas boas na vida, né? Foi um aprendizado para mim, para evoluir espiritualmente, né? Em todas as áreas da vida, porque quando a gente vai ouvindo a palavra e permitindo que Deus molde quem você né? Tudo dá certo, né? Tudo vai evoluindo, fluindo com mais tranquilidade, com mais, né? Mais evolução, a gente vai evoluindo, né? Quem somos, evoluindo, enfim. Né, eu lembro que eu tava fazendo esse canal aqui, eu amava postar meus vídeos e tal, né? Porque era muito bom postar os vídeos. Aí eu voltei pro Brasil e fiquei aqui, né? Aí eu entrei na igreja, aí Deus começou a moldar mais ainda em mim o meu jeito, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente medrosa e extremamente valente também, assim, pra que eu querer dar uma reviravolta na vida, Deus me dava fé e força pra eu, né? Mas Deus foi quebrando, sabe, aquele medo de conversar com as pessoas. Aí eu entrei no grupo jovem, comecei a entrar no grupo jovem, a brincar, né, a ouvir a palavra também. Depois me colocaram no EVG. Eu aceitei entrar no EVG, né? Depois de muita insistência, as obreiras na época falando, entra no grupo e tal, né? Aí eu entrei no grupo, né? E eu simplesmente amei. Assim, eu gostei muito de arrecadar. Eu fiquei na parte da arrecadação para ajudar as pessoas, né? Para arrecadar, para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Que estão passando fome e tal, né? E simplesmente eu amei. Eu voltava outra pessoa, sabe? E isso é tão bom, sabe? Você fazer o bem. Por mais que ninguém ache que você não é... Como é que eu posso explicar? Por mais que as pessoas olhem pra você, que mudou nada, mas só você e Deus sabe, né? Como é gratificante você tá ali fazendo o trabalho de Deus, né? Para com que Deus possa lhe dar
paz e também, não que é um troca de favor, não, nada a ver. Sabe quando você ama fazer alguma coisa, quando você gosta de fazer alguma coisa, se sente bem, né? E fazendo a obra de Deus é mais forte ainda, né? Você começa a arrecadar e tal, e ajudar as pessoas, isso é tão bom, é tão gostoso, sabe? Se eu tivesse condição mesmo, eu ajudaria muita gente também. Mas já como eu não posso por enquanto, né? Eu tenho que eu ainda creio que Deus vai mudar a minha vida, né? Em nome de Jesus. Nossa, gente, eu tô aqui pegando uma muriçoca, credo. Então, aí eu comecei a arrecadar, Deus foi mudando isso em mim, moldando isso em mim, né? Transformando. Eu fui aprendendo a conversar com as pessoas, aprendendo a evangelizar. Até hoje eu tô aprendendo, óbvio, gente, a gente não aprende, assim... Mas em questão da timidez, graças a Deus eu não sou assim como eu era antes, tão retraída, tão tímida. Hoje não, eu falo com as pessoas na rua, eu convido as pessoas para a igreja, sabe? Eu falo de Jesus para as pessoas, é tão bom, né? E inclusive até tem uns vídeos aqui que eu fiz, na época eu acho que... Eu sempre fui uma menina, assim... Uma meninona, sabe? Assim, como meu ex até falava que eu era uma meninona. Eu sou muito sonhadora, né? Eu acho que, assim, o ser humano que não consegue sonhar, eu acho que o ser humano já tá morto, né? E se você é uma das pessoas que não consegue sonhar, que não consegue sonhar com o pé no chão. Hoje eu sonho com o pé no chão, não sonho como era antes, né? Deus foi moldando, trabalhando em mim. Se você não consegue sonhar, né, você começa a buscar Deus, sabe pra quê? Porque Deus vai colocar isso em você, Deus vai colocar a esperança dentro do teu coração. E isso, independente de como eu estou aqui, eu tenho esperança na minha alma de que Deus ainda vai fazer coisa maravilhosa, né? Independente se caso eu morrer ou não, né? Se eu morrer eu vou estar na glória de Deus, porque eu tô buscando todos os dias, eu faço minhas orações, eu busco de madrugada, eu peço perdão a Deus, eu falo, meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa, meu Pai, né? E óbvio que não pecar mais, né? Mas, pô, às vezes até pelo pensamento a gente peca, às vezes quando alguém nos faz mal a gente fica chateado, né? Isso é um pecar também, mas a gente se derrama na presença de Deus e a gente consegue tirar aquele fardo pesado e ser leve, né? O fardo leve. Então você que não consegue sonhar mais, não tem esperança, busque a Deus, porque Deus vai lhe dar esperança e vai fazer com que você sonhe novamente, que você viva novamente, porque Ele é vida e Ele é luz, né? E Ele traz esperança no nosso coração, né? Na nossa vida, no nosso ser, em tudo, né? Então, gente, voltando, né? Por que eu sumi? Eu tinha perdido a minha conta do número, né? Mas graças a Deus, meu irmão, abençoado por Deus, meu irmão, ele foi, né? Comprou um celular pra mim e eu consegui recuperar. O meu YouTube, né? E tô aqui fazendo vídeo pra você. Mas também isso não foi um sumiço. O sumiço foi porque nessa minha trajetória toda, esses meus 7 anos de vida, que eu creio que eu nunca mais postei aqui, eu já tenho 7 anos, se eu não me engano. Eu passei um bom tempo, uns 5 anos, extremamente, maravilhosamente bem, evangelizando, trabalhando, enfim. Deus me deu uma condição muito grande. Eu vi as pessoas dando oferta, né? Gente, eu vou resumir assim um pouquinho para não ficar tão grande o vídeo, né? E Deus me deu uma condição muito boa me deu um trabalho maravilhoso. Eu nunca consegui ficar fixo em nenhum trabalho, sabe? Eu trabalhei em poucos lugares, né? Eu era muito, muito retraída, né? À toa que as pessoas do trabalho, o chefe me chamava de esquisita. E no trabalho que eu fiquei, né? Eu não vou aqui citar o nome, falaram assim, ela é assim, simpática, né? Mas de que adianta se ela me chamava de esquisita também, me estranha, sabe? Esses nomezinhos assim. Aí, né, eu nunca consegui me firmar em nenhum lugar, porque quando você não nasceu para trabalhar, quando Deus tem algo maior para você na sua vida, você não consegue ficar em lugar nenhum,
né, assim, de trabalho. Eu digo assim, pra mim, não tô dizendo outras pessoas, eu tô dizendo eu, Maristela. Então, eu nunca consegui ficar fixo em nada, né? E quando eu tava vendo as pessoas dando oferta, dando dízimo, né? Eu falei assim, poxa, pai, eu queria também dar uma ofertinha. Mas só que eu ficava tão triste, eu falava, pai, não é inveja não, gente, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça de vocês. Se vocês acham que a pessoa tá invejando você, é porque você não tem Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus, nenhuma inveja, nenhuma praga vai chegar na tua vida. Para com isso. E pelo amor de Deus, vamos ser francos aqui, né? Vamos orar mais. Se você acha que as coisas não estão dando certo para você, ora mais, jejua, busca mais a Deus. Ele é poderoso, ele é grandioso para mudar, transformar a vida das pessoas, né? E ele vai mudar a minha, porque eu tenho esperança que ele está me ouvindo, independente de que dia ele vai me ouvir, de que momento, eu não sei, eu só sei que eu estou buscando. Isso é o que importa, né? Isso é o que importa. Então, aí eu vi as pessoas dando oferta e tal, né? E eu falava, poxa, pai, eu queria dar uma oferta, né? Aí, de repente, cheguei em casa, abri o YouTube, né? E tinha lá, uma obreira, eu nem sabia que ela era obreira. Ela tava fazendo doces, brigadeiros, né? Gourmet. Aí eu falei, por que não fazer? Gente, mas foi assim, Deus me moveu a pedir o dinheiro emprestado da minha mãe pra ir na doceteria comprar todos os ingredientes. Eu comprei tudo. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei na mesa e eu falei, meu Deus, eu comprei mesmo isso aqui? E tipo, eu não acreditei, porque não foi eu fui movida por Deus, sabe? Aí no outro dia eu já comecei a fazer os docinhos. Foi uma coisa assim, sabe, sobrenatural. Aí eu fiz os docinhos e tal, né? Daqui a pouco vou sair na rua. Peguei uma vasilha pequenininha, né? E fui pro semáforo, vendi alguns, né? Vendi, aí depois eu fui pras lojinhas, né? Fui me abrindo mais, Deus foi trabalhando mais isso em mim pra eu não tirar essa vergonha dentro de mim, né? Aí eu fui falando com as pessoas, vendendo. Quando eu fui ver, eu tava vendendo todos os meus docinhos. Aí Deus me fez eu ter o meu próprio microempresa, né? Porque eu tirava um dinheirinho bacana, sabe? Vendia meus docinhos, era um sacrifício, né? Mas vendia meus docinhos, né? E, poxa, e Deus fez aquilo em mim maravilhosamente. E Deus me abençoou grandiosamente, né? Eu tirava meu dízimo, tirava minha oferta, né? Fazia minhas coisinhas, comprava de novo os docinhos para vender. E era assim. E eu passei uns 5 anos, 5 anos vendendo, né? Os docinhos e tal. Mas chegou um tempo que eu, por perder sangue, um fluxo forte, né? Eu tava começando a ficar anêmica, porque eu perdia sangue e tal. Depois veio a deficiência de B12. Aí depois eu fiquei muito mal, deficiência de vitamina D. Inclusive você que tem deficiência, suplemente, vai no médico, ou então até você mesmo pesquise, analise, veja o que você precisa, o seu organismo precisa. Nosso corpo é movido por vitaminas e minerais. Quando a gente não tem, a gente fica mal, fica muito mal. Aí eu parei, dei um tempo, né? Parei. Aí depois Deus me curou dessas deficiências de B12. Aí lá vai eu de novo vender os docinhos. Aí com essas viroses, né? Com essas coisas todas que tá acontecendo, infelizmente eu fiquei, dessa última vez agora, né? Eu fiquei com desbiose, né? Porque essa desbiose atacou meu intestino, né? Que a desbiose dá no intestino, super crescimento bacteriano também. Aí eu tive que parar, né? Eu parei de vender meus doces. Inclusive eu vou, em nome de Jesus, voltar a começar a vender. Desenvolvi intolerância à lactose. Eu já tinha um pouco, ficou mais intensa. Intolerância à histamina, que é uma das piores. Aí essa intolerância à histamina foi uma das piores, porque ela afeta o organismo inteiro. Ou seja, se a histamina tiver no meu coração, vai dar palpitação, vai dar vai dar mal-estar, vai dar cansaço, né? Vai dar muitas coisas. Se atacar no intestino, vai dar disenteria, enfim, nos músculos, nervos, afeta todo o organismo. Aí eu tava bem mal mesmo, ao ponto de eu comia Na verdade, todos os alimentos têm histamina, mas tem um que tem mais histamina do que o outro. Aí quando eu comia a banana, eu sempre comia banana cozida, né? Aí, nossa, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu pensava que eu ia ter um treco, sabe, do coração. Aí foi depois eu entrei num grupo de desbiose, né, e intolerância à histamina, e eu vi um rapaz comentando, você não tem histamina, não?
Pois eu já estava até desconfiada, se eu não me engano. Por isso que é bom, pessoal, pesquise, analise, veja o que você tá, porque não vai na onda de médico, não. Às vezes o médico nem sabe o que tá colocando. Teve um médico agora do posto que falou que eu não precisava repor ferro intravenoso, porque, né, eu tô com anemia de novo por causa do fluxo forte. Mas é porque eu já tô entrando no climatério, que é na menopausa, então o fluxo ele aumenta um pouco. Mas glória a Deus, aleluia, ele diminuiu assim drasticamente. Então, aí Deus, ele me abençoou grandiosamente. Gente, ó, eu dei pausa aqui, porque eu fui gargarejar e voltei. Fui procurar roupa para amanhã, para ir para igreja, né? Amanhã vai ter Santa Ceia, amém. Deus me dando vida, eu tô lá. Aí, né, essa intolerância que eu desenvolvi, né, me incapacitou de vender meus docinhos, porque quando o teu intestino não tá bem, o seu intestino não está bem, seu corpo não vai estar bem, sabe? Eu emagreci um pouquinho, acho que uns 10 quilos, se eu não me engano. Tô bem magrinha, né? Mas é isso, pessoal, é só cuidar. E antigamente eu comia banana, né? Há uns 7 meses atrás, eu não sabia que era intolerância à histamina. Eu comia banana cozida e tal, meu coração palpitava de um jeito, me sentia mal. Aí, graças a Deus, depois que eu descobri, eu comecei a me cuidar, comecei a evitar mais alimentos com um teor alto de histamina e graças a Deus eu tô melhorando aos pouquinho, gradativamente, né? Não tá 100% ainda vou tomar o ferro intravenoso, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar umas fotos aqui, umas fotos minhas de como eu estou atualmente. Eu não vou mostrar esse vídeo porque eu literalmente hoje eu não dormi, eu tô com o rosto cansado, sabe? E eu não fiz nada no cabelo, né? Não penteei o cabelo direitinho. Tava aqui na cama, descansando. Aí eu vou deixar umas fotos minhas de como eu estou, né? Pra vocês verem. Se vocês viram esse vídeo, comente aí se vocês já tiveram intolerância à histamina, né? E ainda tem isso, né? Eu não quero tomar uma enzima DAO, porque quando a pessoa tem o intestino não tá funcionando bem assim, com de síndrome intestinal irritável, desbiose, SIBO, SIFO, né? Tudo isso são problemas no intestino, né? A síndrome intestinal irritável, no meu caso, e desbiose. Quando a pessoa não tem isso... fora o outro, né? Tem gente que tem úlcera, tem gente que tem aquela outra doença do Crohn, que também é bem pesada, né? Mas com a alimentação a pessoa vai se erguendo, vai mantendo, né, a saúde, né? Uma terapeuta me passou enzimas, né, digestivas, passou muita coisa e vitaminas também que eu preciso, né? Porque quando o seu intestino não tá funcionando bem, você não consegue ter a absorção dos alimentos quando você come, né? Aí você não consegue absorver e você não conseguindo absorver, você não consegue ter vitaminas e minerais para você manter o seu corpo firme e você, né, fazer as coisinhas. Então, é isso, pessoal, mas eu creio que Deus tem uma coisa muito grande na minha vida. Eu agradeço por vocês. Se vocês viram esse vídeo, eu agradeço. Comente aí, intolerância à histamina. Ou então comente alguma coisa, né? Diga se você gostou, o que eu tenho que postar aqui, né? Umas novidades, né? Tô pensando em trazer algumas coisas, né? Inclusive, eu tô postando também no meu Kawaii, gente. Me segue no Kawaii lá pra dar uma força. Maristela Rocha, viu? Aí vocês me seguem pra eu conseguir crescer e aumentar os números, né? Porque eu comecei recentemente. Então, é isso. Beijinho pra vocês. Deus abençoe grandemente. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau.